O legado de uma nação. Hoje viemos até o ilê de Mãe Nicola de Xangô Dadá, da raiz de Oió, da vertente da Mãe Emília de Oialajá, da Mãe Alice, depois vem a Mãe Nicola, depois passou a casa Pai Valdemar de Oxalá e hoje viemos entrevistar as herdeiras desse axé, que é a Mãe Rosângela e a Mãe Rejane. Atrás de mim tem alguns itens, né, que representam aqui o ilê 21 de maio, tão especiais e tão importantes, né, para o batuque. Como, por exemplo, aqui atrás de mim, São Cosme e Damião, que é um presente que a Mãe Nicola de Xangô ganhou. Tem uma foto muito conhecida na internet, entre outros artefatos, né, religiosos e mais itens também que compõem aqui o ilê 21 de maio. Acompanhe essa linda e exclusiva entrevista aqui no Kizomba. Porque a avó, no caso, quando era mais nova, ela, a mãe Alice, a mãe Emília, a avó era pequena, elas moravam perto do príncipe. O príncipe Custódio morava ali na João Alfredo, para aquelas áreas ali. O que a mãe Alice separou? A mãe Alice separou, deu o Xangô para a avó e o Bocum para a mãe Matilde. O rei do Oió é Xangô. O batuque que a gente toca sempre é ebó em homenagem a Xangô. Que eu vou falar que as tuas pernas tem que tocar o alujá. Para a inhanha que ele faz isso aqui, ó. Escutar este barulho aqui. No Oió, Xangô não levanta para ninguém. Depois que se a gente desceu ele, botou ele e sacralizou o carneiro dele e ele estiver comendo, eu morri, a Regiane pode sentir muito, pode estar chorando, vai me enterrar, porque no sábado de noite ela vai ter que tocar porque ele vai comer. E nessa inhã, mãe, quem é que já tocou nela? Tocou o vô Ayrton de Xangô, tocou o Adão do Bará, tocou o Zé da Carola, Soquinho, acho que era do Xangô, o Xamim, na época do vô, tocou o seu Borel, tocou, o Passarinho tocou, o Pedro daí e Iemanjá, que era tamboreiro, também tocou. Sabe por que o Cinderela tinha esse apelido? Por que, mãe? Porque ele vinha aqui na avó. O batuque segue vivo dentro do Rio Grande do Sul. Hoje vim conhecer e prestigiar, né, o ilê da saudosa Mãe Nicola de Xangô Dadá, conhecer um pouquinho da história do Oió, né, do Oió puro. Hoje estou aqui também com as herdeiras, né, do axé, Mãe Rejane, Mãe Rosângela, elas que seguem esse legado da Mãe Nicola e de toda a sua ancestralidade, né. Vocês viram já um pouquinho das imagens do ilê e, gente, queria que vocês estivessem aqui para sentir um pouquinho dessa energia, né, das paredes, do quarto santo. Enfim, quando tu entra aqui dentro do salão, a gente sente a energia pura do orixá. Mãe, né, mães, muito obrigado por receber a gente tão bem aqui no ilê, com a recepção muito boa, né, foram muito fáceis também de ter o acesso, né, porque, que nem a gente estava conversando, o povo de Oió é um pouquinho difícil da gente conversar, conseguir uma entrevista, então fiquei muito feliz que vocês aceitaram fazer essa entrevista aqui no Kizomba. A gente aqui agradece e falar um pouquinho da nossa nação também, né? A gente é fechado, nós somos mais fechados, mas de vez em quando a gente fala alguma coisinha, não é feio, mas de vez em quando a gente fala. Mãe Rejane, que também é uma das dirigentes aqui, né? Ela que faz as obrigações nos filhos. Como é que tu começou na religião, mãe? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei porque eu via, né, meu pai ali, minha mãe, aí eu comecei a gostar e eu quero entrar. Eu
entrei na religião. Já nasceu dentro da religião? Já. Já nasci dentro da religião. E a senhora, mãe, como é que foi seu primeiro contato com a religião? É que nem eu sempre digo, que esse tempo a gente estava ajeitando o quarto santo e eu achei a faixa de barriga da minha mãe. Então é que nem eu digo, eu já estava na religião antes de nascer. E depois fui convivendo com a minha avó, que ainda tem pessoas que se lembram, quando eu era pequena eu estava sempre junto com ela, sempre acompanhando ela. Então, aquilo que eu digo, eu já nasci aqui dentro. Sim. Depois a gente vai se vai indo. Tem a tua primeira mãe de santo, que foi a avó Olísia e Emanjá do Oxalá, que morava na Santana. Depois eu e a minha irmã fomos filhos de santo da mãe Eva, que nos aprontou, que nos deu os nossos sachês, para a gente poder continuar a casa quando o meu pai se foi, o pai Valdemar do Oxalá se foi. Aí a gente ficou nessa obrigação não, porque a gente gosta daquilo, a gente gosta dos orixás. Ficamos com essa incumbência de tocar a casa e de levar sempre a casa à frente. Porque se a gente chegou até aqui, foi porque eles nos trouxeram. Sim. Então a gente continua indo e criando mais pessoas. Porque a gente tem que trazer sempre os jovens. E a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo. E o pai Valdemar de Oxalá, ele vem na linhagem depois da mãe Nicola. Como é que foi a sequência, mãe? O meu pai, ele namorou, a mãe casou com a mãe, ele veio da Cidade Baixa também. E quando ele casou, quando a minha avó se foi, em 75, foi feito a tia Mércia e Emanjá e a dona Nieta do Oxalá, que morava na Glória ali. Foram as que jogaram para ver com quem Xangô queria ficar. Porque no Oió a gente não senta, o Oió por a gente herda. O Xangô do povo. O Xangô ele vem passando, ele vai passando. E foi jogado, o meu pai já era pronto, já tinha os sachés, como os outros irmãos de santos dele, e foi jogado dizendo que ele queria ficar com o pai. Xangô quis ficar na casa, porque no caso aqui a casa é dele. Quando a avó E o pai Xangô vem de onde, mãe? O pai Xangô vem da Cidade Baixa. Não lembra o pai ou mãe de santo? Com a mãe Emília de Oiá. Lá já. Esse Xangô que está aqui veio dela. Da mãe Emília de Oiá já. Emília, que passou pela mãe Alice de Oxum Bolá, que daí veio para minha avó. Passou para o pai, agora estamos eu e a Rejane. E é uma coisa interessante que eu acho que passa por um azeite, vem um mel. Um azeite, mel, um azeite, o mel. Agora está no azeite de novo, porque a mãe Alice era a mãe Emília era azeite. Sim. A mãe Alice era mel. A minha avó, azeite. O meu pai, mel. A Regiane, azeite. A mãe Alice, no caso, era filha de santo da mãe Emília. Da mãe Emília, de Oiá. E a mãe Alice era mãe de santo da mãe Nicola de Xangô. E para quem não sabe, né, e tá assistindo, é consanguíneo, né? É de sangue. Vocês são netas sanguíneas. Sanguíneas. Nós somos netas da avó. Uhum. Nós somos netas diretas dela. Somos em 3 irmãos. Sim. E nessa questão da herança, né? Como é que foi para vocês ter que herdar, né, esse legado tão importante do Oió, que é a casa da mãe Nicola, né? Do pai Valdemar de Oxalá. Como é que foi para vocês quando souberam que ia herdar? É que nem eu sempre digo, voltando um pouco para a história do meu pai. Uhum. O meu pai, ele disse assim, que ele não... Que ele tinha, lógico, que irmãos de santos bem mais antigos que ele, bem mais velhos que ele. Que ele pensou assim, bom, o Xangô não vai querer ficar com ele.
E Xangô quis ficar com ele. Então ele sempre nos incutiu aquela coisa, ele quer ficar aqui na casa e vai ser com alguém muito próximo dele. Muito próximo assim de conviver, de conhecer o jeito de lidar com ele. Então foi uma coisa que não que ele nos preparou, a gente se preparou, mas ele foi preparando várias pessoas, como a Rejane, como eu, como a Tite, como o Mano, teve vários filhos que estavam sendo preparados para isso, para herdar ele. Mas quando o meu pai ficou doente, um dia ele entrou dentro do quarto santo e jogou. E quando ele jogou os músicos. E ali ele marcou que Xangô queria ficar, falou para os filhos, e que ia ser uma de nós duas, que ele não, que podia ser tanto eu como ser tanto a Regiane. Que o que a gente decidisse entre a gente, ele ia aceitar. E pra ti, mãe Regiane, como é que foi essa decisão? Foi meio assustador, né? Tipo, assim, ter que levar uma casa bem, né? Bastante anos, assim, foi bem assustador, mas agora eu tô conseguindo conduzir bem. Né? O que ela pensa, que ela pensou foi assim, a mãe Regiane é meio tímida. É tímida. Mas quem fala bastante é a mãe Rosângela. Ela, como é que eu vou falar por ela? Que ela falava comigo. O que ela sentiu quase a mesma coisa que o meu pai sentiu. Logicamente, o pai tinha filhos de santo com mais de 35 anos de casa aqui. Uhum. O mais novo aqui, acho que tem uns 5, 6 anos. Não, agora tem uma gente mais nova que estão com ela. Mas tem gente mais nova. Mas tinha pessoas que já eram muito mais tempo. Uhum. E aí tu pensa o seguinte, pessoas com já 60 e poucos anos, 50, 60 e poucos, ela na época tinha 40 e poucos, 30 e poucos. Então ela, o que ela pensou? Eles não vão querer ficar comigo, que sou tão nova. Mas graças a Deus todos ouviram o que o pai Oxalá falou. O que os orixás decidiram. Então, e toda a nossa bacia continuou junto. Toda a nossa casa continuou, todos os filhos, aqueles mais velhos, os mais antigos, a gente agregou, a gente se juntou. E dali a gente seguiu. Porque ela não gosta muito de falar, mas é como ela diz, ela pensou que vira ela nascer. Sim. Agora, como é que eu vou ser a mãe de santo deles? Por eu ser mais nova, né? Muitos na casa, né? Achei que todo mundo fosse debandar, né? E não demandaram? Não. Teve um que outro que... Mas é como a gente... É comum, eu acho também, né? Com essa comum, mudança, mas, né? Aconteceu 1 ou 2. Mas foi assim, ó. Todos os filhos da casa ficaram. Todos os filhos da casa ficaram. E aí e aí às vezes, lógico, até eu, porque teve pessoas que estão aqui na casa, o Luiz Carlos é um, a gente é outro, que vieram da avó. E aí tu pensa assim, pô, agora como é que tu, né, vai ter que dizer para ele, é isso, é assado. Sim. Mas daí, e é tipo uma doutrina que tu tem que ensinar. Então eles aceitaram aquilo que Xangô disse. Se é para ser assim, assim vai ser. E todos eles seguiram junto com nós. E a senhora tem alguma história, com certeza deve ter, né, da mãe Nicola, da sua avó, né, para compartilhar com a gente, mãe? Tem muita história. A minha avó tem história gozada. Ela era muito respeitosa. Ela, todo dia, quando ela levantava, a primeira coisa que ela fazia, ela vinha no quarto santo saudar os orixás. Sempre. Sempre. Isso era uma coisa dela. E ela sempre dizia para mim o seguinte, Rosângela, orelha não passa a cabeça. Tu tem que respeitar os mais velhos sempre. Porque hoje, e assim, ó, ela dizia, tu escuta o que o mais velho te fala. Porque foi assim que eu cheguei aqui, foi assim que eu aprendi.
a ouvir os mais velhos. E tinha um sofá aqui, eu era criança, era pequena, e dali ela me contava histórias de religião, lendas, que eu digo lendas, né? Porque ela dizia Itãs, hoje chama Itãs. Então ali eu aprendi história, por que Xangô casou com Obá, por que Xangô casa com Ansã, por que Oxum tem uma quesilha com Obá. Afora histórias assim, que ela tem histórias rosadas que ela contava também, que uma vez ela foi numa fala e o orixá pulou pela janela, quando viu qual era o processo da fala. Sim. E que ela tinha dito pro meu pai, que ela falou para a filha de santo dela, fulana, eu acho que é muito cedo para te dar fala para esse orixá. E a pessoa disse, não, mãe, ela vai receber a fala, coisa louca. E aí, quando chegou, e ela disse pro meu pai, Valdema, que eu chamava o pai de Valdema, para na porta, porque essa fala vai dar problema. E disse que ela segurou a galinha na mão, o carro na mão e ficou com a galinha na mão. Aí disse que quando o orixá foi, quer dizer, fala que viu que ia ter que fazer, que se assustou e correu. E a avó pegou e tocou numa galinha. Uma coisa nada a ver, mas ela tocou aquela galinha. E ela disse para a eu te disse que não era agora, que vergonha que eu vou passar quando sair daqui. Coisas assim. E que nem ela dizia, hoje em dia, na época, mesa de bede, que tinha sempre aquela criança que é o Dom que ela chamava. O Dom tá aí, que chora, então ela dizia, deixa que na mesa de bede a criança tem que chora, se derruba, aquela coisa, então ela deixava. Se era uma coisa que a minha avó gostava de fazer, era a mesa. A mesa de bede para ela era assim, quase um ponto principal, que ela gostava da mesa de bede. Já a minha irmã não. Criança, ela não gosta? Ela gosta, mas ela acha aquela criança. Eu gosto de fazer, mas assim, eu fazer a mesa ali, acabou, vamos para suas casinhas. Já a avó gostava, mas muitas outras histórias. Por exemplo, navegante era uma coisa que na época, que aquela foto que tem até no site que os batuqueiros antigos, eles tinham tipo uma concorrência, que nos navegantes tinha embaixo da ponte, ele tinha as bancas. Então quando chegava em dezembro, vinham aqui perguntar para a mãe Nicola, onde é que a senhora vai sentar? Então ela alugava naquela banca, ela se sentava ali, então ela sentava numa banca. A mãe Ritinha do Xangô, não sei se tu ouviu falar, até que eu falar, sentava noutra banca. O pai finado Mário Careca, da Oxum, deve falar Mário Careca, mas na época ela chamava ele assim, sentava noutra banca. O pai Henrique, da Oxum também sentava. Então, eles sentavam cada um numa banca, e ali eles recebiam os filhos de santos, os amigos, os clientes que eles tinham. Então era aquela concorrência para ver quem botava mais gente na banca. Bah. E eles tinham essa coisa. Hoje em dia tu vai ali nos navegantes, não tem mais nada disso. É uma coisa que se perdeu. É uma tradição do batuque aqui do sul. Por isso que a gente tem aquela foto. Aquilo ali era umas 8 horas da manhã, estava cheio de gente. Que é a foto que tem na internet ali. É a foto que tem. Sim. Que tá cheio de gente. Aquilo ali era umas 8h30, 9 horas a gente. E era aquela coisa, todo mundo tinha que fazer roupa nova, ninguém pode ir com roupa velha, tem que todo mundo bem ajeitado. E ela saía de casa às 6h30. Ela já estava lá, ela estava se aprontando por aí. Que era uma tradição do sul aqui, os batuqueiros, o Zé da Saia, de vez em quando ia, passava, tudo que era batuqueiro tinha dois, se encontrava lá. Era aquela coisa, aí se levantavam e iam na igreja, porque na época eles iam. Então passavam pelas outras bancas e se cumprimentavam, como é que vai, fulana, como é que vai, Beltrana, aquela coisa. A mãe Ritinha, o pai Henrique,
e aquelas coisas. Sim. A mãe Nicola é de Oió, né? Oió puro. Oió puro. Mas hoje a gente vê uma divisão, né? Do Oió Bomina e Igbomina, é isso? Isso. E qual que é a vertente do Oió? O Oió Que é da mãe Nicola, né, no caso. era um só. Eu digo assim, o Oió era um só. Lá, no tempo deles lá, como a gente diz, houve uma pequena cisão. E aí, como é que eu chamo? Chamo Oió Cidade Baixa e Oió Monte Serra. Então, nesses dois Oió, nunca sei falar, sempre esqueço, mas o Bogomina, né? Bomina e Igbomina, se eu não me engano. Bomina é o que eu digo, são pequenas diferenças, mas no fundo eles são o mesmo Oió. Mas como houve essa cisão, essa divisão, que um ficou aqui, Cidade Baixa, que eu chamo, Oió da Cidade Baixa e Oió do Monte Serra, botaram esses dois nomes. Mas o Oió é o mesmo Oió. O da sua avó, qual que se encaixava? Do da Monte Serral ou da Cidade Baixa? A avó é a Cidade Baixa. A avó é ali a Ilhota. Sim. Chamava Ilhota. Tanto que como que elas começaram? Lavando roupa. Porque todas as antigas mães de santos na época lavavam roupa para fora. E é a mesma vertente no caso do Oió da mãe moça, da Oxum? A mãe moça é Monte Serra. Já é outra vertente. Porque a avó, no caso, quando era mais nova, ela, a mãe Alice, a mãe Lídia, a avó era pequena, elas moravam perto do príncipe. O príncipe Custódio morava ali na João Alfredo, por aquelas áreas ali. Agora que... E elas moravam por ali, ela e a mãe Alice. E começaram lavando, aquela coisa, lavaram roupa. Eram lavadeiras. Dali, quando saíram dali, vieram aqui para baixo, para a Vila Caiu do Céu. Que daí, quando o Grêmio comprou a área, que daí a avó já tinha juntado dinheiro, aquela coisa aí, a mãe Alice já tinha falecido, o Xangô já tinha ficado com a avó. Sim. E a mãe Alice tinha Bocum também. A mãe Alice tinha, que a mãe Emília tinha o Oxalá Bocum. O que seria esse Bocum? O Bocum é um Oxalá que ficou com a mãe Matilde Fabrício, que era da mãe... Eu não sei se era a mão. A mãe Neneca do Xangô. Uhum. Então, no caso, o que a mãe Alice, assim contava minha avó, o que a mãe Alice separou? A mãe Alice separou, deu o Xangô para a avó e o Bocum para a mãe Matilde Fabrício. Então a avó nunca matou por Bocum aqui em casa. Foi para uma outra vertente, no caso. Não, foi para tudo na mesma bacia. Uhum. Só que o nosso lado do Bocum come carneiro. Carneiro branco, que a gente chama cinza, é barronzado. E na nossa mesa, no Oió puro, só um carneiro aqui pode deitar. E nessas vertentes, né, que se dividiram, que nem tem a vertente do Montserrat, né, que a senhora falou, e tem a vertente da Cidade Baixa. Tem alguma história envolvendo as duas vertentes junto, mãe, que a sua avó lhe contava, ou com a mãe moça, ou com outras figuras, né, do Montserrat? Elas se davam. Elas conversavam entre si, mas a minha mãe só tinha assim, uma pequena quesilha, assim, era com a mãe Ritinha, com a finada mãe Ritinha do Xangô, posso falar que ela foi. Sim. E é uma história que todo mundo, na época, conhecia. Elas brincaram, ficaram de bobagem, e uma vez a mãe Ritinha vivia convidando os filhos da avó para ir na casa dela. E a avó achava aquilo errado, porque se tu convida o meu filho, tu tá me convidando, elas não se davam. E aí, se dava naquelas, como a gente diz, né?
E aí teve um batuque que a minha avó disse, mas hoje a Ritinha me paga. A Ritinha de Xangô. Se arrumou bem, se vestiu bem, bom, diz Valdemar, nós vamos sair. Arrumou os filhos santos, como se vestiu. Foi no batuque da mãe Ritinha. E daí quando a avó chegou, isso meu pai contando, ela contava que eu era pequena, mas eu sempre fui uma criança muito catadeira, sempre falei isso. E ela chegou e disse, quando ela entrou na pós, começou aqueles zum, olha, a Nicola tá aí, a Nicola tá aí, a Nicola tá aí. E a mãe Ritinha estava na porta do quarto, senta assim, Nicola, tô aqui. Ela disse assim, sim, tu convidaste o meu filho, Rita, tu me convidou também. E passou a noite toda do lado da mãe Rita, assim, parado. A mãe Ritinha do lado e ela do outro. Mas era assim, mas eles se davam bem. Tipo assim, de brincar entre si, não. As duas é que tinha essa pequena rusga, assim, entre elas, mas era problema delas. Mas é como tu disse, são pequenas mudanças de um oió para o outro oió. É uma reza que tu dança de frente, é uma reza que tu não dança. Sim. Porque é um toque mais rápido, é um toque menos rápido. São pequenas mudanças que tem. E o oió que vocês fazem aqui, primeiro os homens, depois as mulheres, isso? Primeiro os homens, depois as mulheres sempre. Sendo que Orubilaia, quando termina os homens, antes de tu passar para Xangô, tu toca para Orubilaia e Boco. Que bacana. Pedindo licença para Xangô, porque Xangô, no caso do oió, é o rei. Sim. O oió puro cultua Xangô. A principal orixá é Xangô para nós. Não que os outros não sejam importantes, todos não são. Mas o rei do oió é Xangô. O batuque que a gente toca sempre é ebó em homenagem a Xangô. E quem trouxe o oió para cá foi a mãe Emília, é isso? A mãe Emília. Assim conta a história, que a mãe Emília foi que trouxe o oió para cá. Vindo de Rio Grande. Perfeito. Falando um pouquinho dos toques, né, de antigamente, eu visito muitas casas, né, e muitos babalorixás e alorixás falam, né, que antigamente não se tocava na mesma data que o outro pai de santo, porque estava revirando o tambor, né, guerreando contra o outro pai de santo. Isso é verdade, mãe? Isso, tipo assim, no oió, aquela tua bacia, aquelas pessoas que eram teus irmãos de santo, lógico, não pode se meter com a capinda, com o Jexecá, é outra nação, mas dentro da nação, dentro da tua nação, era 19 de setembro que a minha avó tocava. Sim. Então naquela data, todas as irmãs, as pessoas que eram da bacia da mãe Alice, respeitavam aquela data como sendo dela. Aquele 19 de setembro era sempre dela. Era 19 de setembro, a avó tocava em maio, que a gente continua tocando em maio, outubro, que a gente passou de setembro, em respeito à data dela, passou de outubro, e de dezembro. Mas antigamente existia esse respeito. De não tocar na mesma data, né, mãe? De não tocar na mesma data. Até porque antigamente era mais difícil tu tocar, né? Antigamente eu tenho documentos da avó que tu tinha que ir na polícia tirar o crachazinho com ali. Batuque dia tal, das 7 às 3 horas. Tu ia no DOPS tirar, tu tinha que ir na polícia. No ali, em 1968, 69, tinha que ir na polícia. Sim. 59 tinha que ir na polícia. E se tu não tivesse aquele cartãozinho, era um cartãozinho assim, com a data ali, que eu tenho guardado essas coisas, eles batiam na tua porta e aí assar, né? Aí tinha que parar. Quebravam tudo, antigamente eles quebravam. Se hoje em dia a intolerância já é grande, imagina antigamente. Sim. Por isso que se tinha as imagens, porque o que acontecia? Eles, lógico, às vezes tem hoje em dia pensar em que eles escutavam, não, eles sabiam que isso aqui é uma imagem de Nossa Senhora. Mas para ti poder ter o teu ocultado, tinha que ter a imagem. Quando eles o sincretismo, né? O sincretismo, porque quando eles viam na tua casa olhar, é Nossa Senhora da Conceição, ali é tal orixá. Porque eles não abriam a tua partilheira. Eles olhavam e achavam que era
O dono da bloco achava que era uma pedra que tinha, mas pra gente, a gente sabe que é o ocultar. Mas para eles não era. Sim. Mas se tu não tivesse isso aí, a polícia entrava e não queria saber. Perfeito. A gente viu algumas imagens, né, que passou até no começo da entrevista. Tem aquela imagem, né, aquela foto da mãe Nicola com os beijos, né? A senhora me contou que foi a primeira imagem que ela ganhou, isso? Foi a primeira imagem que é essa aqui? Que é essa aí. Pega, mãe. Essa aqui foi a primeira imagem que ela ganhou. Que ela ganhou. Isso aqui foi as filhas de santo dela. Quando depois que elas construíram a casa, fizeram, que era de madeira, e foram construindo aos poucos, fizeram. Aí deram para ela essa imagem junto com o pai Xangô, que tá lá dentro. Uhum. E aí que ela fez. E tem a foto ali, que também é bem conhecida na internet, né? E quantos anos mais ou menos tem essa imagem, mãe? Ai, olha, minha mãe não era nem casada. Essa imagem aí eu acho que é de... Foi quando ela fundou, quando elas vieram para cá, que construíram aqui e vieram para cá. Acho que essa imagem é de 1959, 58, 59. Foi quando ela ganhou esses beijos aqui. Como eu disse pra ti, ela gostava muito de mesa de beijo. Uhum. Então ela ganhou esses beijos aqui. Aí ela tirou aquela foto ali. Sim. E ficou. E quantos anos a casa tem de fundação, mãe? Pode deixar que eu coloco ali de novo. É que nem eu digo assim, de fundação, a casa que veio passou pela mãe Emília, veio pela mãe Alice. A avó assumiu que a mãe Alice ficou doente. Morreu, teve problema de... Morreu. A avó assumiu entre 25 ou 29, não sei bem certo. Eu também não tenho essa memória toda. Mas de fundação ela vendeu desse tempo. 19, a avó é de 2006, a avó não, é de 1996. Que ela... Eu acho que Deus que ficou sobre, no caso sobre a regência da avó, deu de 1926, 27. Foi até 75. É muito tempo, né? E de registro de cartório, sair no diário oficial, é 76 anos. Mas fora o registro, passa 100 anos, né, mãe? Passa 100 anos. Fora o registro, passa 100 anos. Só que ficou sob a regência do pai foi quase 40 anos. Sim. Depois veio o pai, veio a avó, depois veio a mãe Alice. Então, vai seu tempo com a gente. E o Oió se subdividiu e mesclou-se com outras nações do Batuque do Rio Grande do Sul, gerando, por exemplo, Oió com Ijexá ou Oió com Jeje. Uma dessas grandes figuras era o saudoso e respeitado Pai Acimar de Xangô Taió, nação Oió com Jeje. O finado Acimar, mania de antigo eu sou. Falar finado Acimar foi filho de santo da avó. O finado Acimar era filho de santa avó, teve várias pessoas. Aí ele saiu daqui, não saiu com todos os axés, e daqui ele saiu e foi pro Jeje, né? Acho que é Jeje, o Acimar foi pro Jeje. Ele era padrinho da minha mãe. Ficou muitos anos aí com a avó aí. Por motivo deles, resolveram se separar. Eram muito amigos, ele e a minha avó. Mas se separaram, se respeitaram até o final da vida, como a gente disse. Porque ele era do Oió e foi pro Jeje? Ele era do Oió e foi pro Jeje. Não sei se dizer se já não existia antes, mas eu acho que não. Sim. Poderia ser que eu acho que foi a subdivisão, foi o Oió com o Jeje. Depois tem o Oió com o Ijexá. Aí vem vindo várias divisões, sim. Perfeito. Mãe, e a gente falando, né, agora um pouquinho da Inhã, que também é do tempo da avó Nicola. Também é do tempo dela. E ela ganhou... Como é que funciona a Inhã, para quem não conhece? E como que se ganha uma, mãe? Essa aqui, ela ganhou... Ela veio do tempo da mãe Alice.
Essa é do tempo da Mãe Alice. Da Mãe Alice. E ela era feita de lata, né? Toda em lata. E ela tem dentro dela, ela tem que são preparados para botar aqui dentro. Tudo que vai nela é preparado por ela. Para te tocar uma nhanha, tem que ter hoje em dia pouca gente toca. O que esses guizos que vai aí dentro? Como diz, Xangô é o rei do trovão, do barulho. Sim. E esses guizos chamam, quando dizia meu avô, quando tanto toca o orixá. Eu quero falar com meu avô, tem aqui, porque eles, no tempo deles, eles, né, têm que o avô falava que as tuas pernas têm que tocar o orixá. Para a nhanha, que eles fazem isso aqui, ó. Para escutar esse barulho? Para escutar este barulho aqui. Então, hoje em dia, são poucas as pessoas que tocam. Porque a nhanha, hoje a maioria toca o tambor aqui. Eu não sei tocar, né? Sim. Mas com a nhanha, tu tem que saber, porque tem que toca assim, tem axés que tu toca assim, e tem axés que tu tem que tocar assim, com ela. Porque cada orixá, quando toca esse tipo de tambor, outro vai ter que tocar assim, outro vai ter que botar ela no meio das tuas pernas, assim, ou aqui. Tem todo... E ela pode apoiar assim no chão, mãe? Não. Não pode? Não pode errado. Ela tem que ficar sempre aqui. Por isso que eu acho que hoje em dia é mais difícil tocar, porque é uma coisa pesada. Sim. E tu toca uma coisa aqui, daí teu pouco tu tem que botar daqui. E como é que uma casa ganha uma... É inhã ou inhanha? Eu chamo inhanha. Tem gente que chama inhã. Mas é como dizia meu pai e minha avó. Como a gente não teve um livro, quem chama inhanha tá certo, quem chama inhã também, porque a gente não sabe qual é o certo mesmo. Sim. Hoje em dia a gente não pode dizer para ti, é certo inhanha ou é certo inhanha, ou... É como o nosso ouvido ouve. Que nem às vezes a gente vê gente, tu tá cantando errado, tu tá cantando certo. Como é que a gente vai saber que eu estou cantando errado, tu tá cantando certo? Porque não teve um livro lá como os italianos, os alemães tiveram aquele livro, é assim, essa música é assim. Sim. A gente não sabe. É oratória, né? Vem pela oratória. Uma inhanha é quase o mesmo princípio do abanjô. A casa faz uma, cada casa tem uma inhanha. Pode ter 2, 3 inhanhas. Para ter outra inhanha, eu tenho que, quando eu sacralizar o Pai Xangô, tem toda uma preparação para preparar ela. Sim. E ela não sai nunca de dentro da tua casa. Ela nunca vai para a rua. Essa aqui, tipo assim, o meu filho de santo vai tocar lá, eu vou levar ela. Não, ela só toca aqui dentro. Não sai pra rua de jeito nenhum? De jeito nenhum. A única vez que ela saiu daqui foi quando a minha avó se foi, que no caso ela acompanhou até o João 23 lá. Acho que quando o pai também foi ela. E quando o pai morreu foi ela também. E no caso não teria, algumas tradições eles rasgam, não teria que rasgar, mãe? Não. Ela não. É como você tipo, o oió é uma coisa, uma nação assim, que a gente às vezes fala, porque o oió público, a gente é fechado assim. Certas coisas que são da pessoa passam. A inhanha, o tambor, esse aqui fica. O abanjú, o Xangô ali, ele fica. A obrigação toda de quem foi, vai, mas ele fica. É como se diz, oió puro, se a Regiane se chegar em outubro, ele estiver comendo e a Regiane morrer, ele continua comendo. A gente vai ter que fazer a missa dela, mas ele quer a coisa dele, ele não levanta para ninguém. No oió, Xangô não levanta para ninguém. Depois que se a gente teceu ele, botou ele e sacralizou
o carneiro dele e ele estiver comendo, eu morri, a Regiane pode sentir muito, pode estar chorando, vai me enterrar, porque no sábado de noite ela vai ter que tocar porque ele vai comer. Não pode parar as obrigações. Não. Só pro arranjo do povo. Só para ele. Porque é o rei da nação, como a senhora É o explicou. rei. É como dizia a minha avó, quando estava lendo. Quando ele soube que Oxalá sumiu, o que Xangô disse? Primeiro eu vou comer, depois eu vejo o que eu faço. O resto todo mundo saiu. Ele disse, para aí, eu estou com medo, eu vou comer. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu acho ele, o que aconteceu. Sim. Então, quando a Arganjô do povo desceu para comer, ele não quer nem saber quem se foi. Ele continua comendo. Por mais próximo que a pessoa seja da casa, ele continua comendo. Ele segue comendo. E às vezes tem pessoas que de outra nação estranham isso. Mas ele não come. Não, ele não. Outubro pode morrer quem morreu. Se desceu e ele comeu, segue o baile até o final. E nessa Inhã, mãe, quem é que já tocou nela? Tocou o vô Ayrton de Xangô. Tocou o Adão do Bará. Tocou o Zé da Carola. Tocou o Quinho do Xangô, né? Não sei. Seu Quinho, acho que era do Xangô. O Xamim, na época do vô, tocou. Tocou o seu Borel, tocou. O Passarinho tocou. E muitos outros. Muitos tamboreiros de renome, né? O seu Pedro e Iemanjá, que era tamboreiro, também tocou. Veio uma época que tocava como visitante, mas tocou. Muitos tamboreiros também aqui tocavam. E quando os tamboreiros vinham, né? Porque a senhora estava comentando que a senhora do tempo antigo não chamava de alabê, né? Hoje era tamboreiro. Hoje é alabê, né? É alabê. Era tamboreiro. Antigamente era tamboreiro. O tamboreiro chegou. Agora eu tenho que me policiar e chamar alabê, mas volte e meia eu me esqueço. Mas não está errado, né? Não está errado. É a modernização, né? É a modernização, como a gente chama. Tinha um tamboreiro da casa, né? Sim. Um tamboreiro fixo. Mas quando chegava, por exemplo, o pai Pedro da Iemanjá, ele tinha um espaço ali também para poder tocar isso. No respeito ali. No caso, vamos por assim. Chegou o tamboreiro X. Aí, estava tocando fogum, tirava fogum. Aí, no caso, o vô, caiu quando eu chamo, parava de tocar e dava um tambor e ele tirava 1 ou 2 axés. Como forma de respeito. Como forma de respeito com a casa. Tipo, vamos supor, vinha um pai de santo do Ogum. Se ele chegasse na peça do Ogum, ele tocaria 1 ou 2 peças de Ogum. Tocaria aquele axé do Ogum. Perfeito. Era um respeito, uma reverência para aquela visita. Como tinha antigamente, que é uma coisa que, né, tinha mães de santo, que tu fazia aqueles mercadinho, que hoje, na época chamava de mercadinho, para as mães de santos, era um mercadão bonito, enfeitado. Para as pessoas mais comuns, era um saquinho. Sim. E antigamente no Oió, lógico, agora mudou, era mulheres de um lado e homem do outro. Como na roda até hoje, o Oió é assim. Mulheres, depois homens. Então, naquele tempo, eram as mulheres do lado e homens do outro. E aqui na casa tinha uma Iansã da Fodora, a Fodora já morreu, dá para falar. Tem a filha dela, só que estão viva. Então, ela cuidava a casa. Era uma Iansã que era para o Bará, ela já chegava. E era uma senhora índia, tá aqui na frente, tinha os cabelos assim, grisalhos. E a Iansã dela era uma Iansã que cuidava muito isso. Então no batuque era aquele silêncio, geralmente era um silêncio. E ela caminhava pela casa inteira, subia, descia, e caminhava para cá, para cá, e contava a minha avó para mim, que teve tinha uma pessoa que estava na plateia, se não supor, e riu dela.
É coisas que a gente não vê. E ela disse que mexeu com os cabelos e a guria começou a gritar, tô cega, tô cega, tô cega. Ela parou de enxergar. E a avó falou, isso é coisa da Dora, que ela chamou da Dora. Chamou ela começou a dizer, eu não vou porque ela riu. Eu não vou porque ela riu, porque ela riu, porque ela riu. E a minha avó teve que fazer malabarismo com ela, mas não pode. Aí disse que ela chegou perto dela e fez de novo com o cabelo e ela voltou a enxergar. Então, antigamente, não que hoje não seja, mas antigamente era, tu vinha pra festa mesmo, não tinha que falar, como é que foi o dia hoje, como é que aquilo era, tirar o axé, tu respondia. Não tinha, sabe assim, uma conversa paralela. Poderia ter, tipo, na cozinha, descia lá embaixo, mas tudo com aquele silêncio, com aquele respeito, que se tivesse muito barulho, ela descia lá, que era aquele famoso, o que é essa boca do beijo, que chamava antigamente. Então era isso. Outros itens aqui, como essa bacia, né, essa ágata, a licença. Explica para quem está assistindo, mãe, o que é essa ágata aqui. Essa ágata é uma bacia, entendeu? Isso é uma bacia. Essa bacia aqui vem desde o tempo da mãe Emília e da mãe Alice. Então todos que passaram pela bacia da mãe Nicola, mãe Alice e mãe Emília, lavaram a cabeça aqui. Sim. Porque no Oió a gente só lava a cabeça numa bacia. É como se diz, tem certos objetos da casa que ficam, que não é necessário quando a pessoa, nessa parte, se diz fazer de tudo. E essa bacia é uma coisa que ela vem passando. Tanto que ela tá, né, já tá bem velhinha aqui, ó. E é desde o tempo da avó Nicola. Antes dela, é da Antes mãe dela? Emília, da mãe Alice. Que nem ela disse, foi uma das coisas que ela, além do Xangô que ela ficou, foi com essa bacia. E a senhora, né, antes de a gente iniciar também a entrevista, estava comentando que a mãe Nicola não chegava o pai Xangô, né, no mundo. Só pra não foi? Assim. Tem que botar de assim? Assim, é. Tá. Só quando tá usando ela que ela pode ficar pra cima. Tá bem. Mas, que nem eu tava falando, né, a mãe Nicola nunca foi cavalo de santo. Não. Mas um pouquinho antes dela falecer, teve uma manifestação. Como é que foi, mãe? Que a senhora estava me contando. Eu acho que o nome do presidente da UFOBRAS era o Lindomar, não é, né? Eu acho que era Lindomar, se eu não estou... Não posso afirmar, senão... Eu acho que é. Depois eu te dizer. Mas era. Então a UFOBRAS logo começou, que a avó foi uma das fundadoras da UFOBRAS, que fez aquele movimento, o pai tem a carteirinha, de número de sócios, não sei, bem no começo. Então ele veio fazer uma homenagem para a avó, trouxe um cartão para ir a Lorixá, Nicola. Mas ele veio com filmagem, e a avó era mais fechada, no Batuque ela não gostava de filmar. Ela achava que a gente não deveria se expor tanto. Então daí ela estava aqui nesse canto aqui, ficava aqui parada, eu era criança, estava sempre junto com ela. Quem me conhece como Janinha sabe que eu estava sempre junto com ela. Eu era a neta mais velha dela, ficava sempre junto com ela. E daí ela teve a mesa, daí ela falou com o Lindomar, eu acho que era, não vou afirmar, mas acho que era assim. Filmagem não, mas o resto tudo a gente pode fazer, a homenagem toda. E quando começou o Batuque, passou um pouco, o Xangô se manifestou nela. E estava aqui na porta, encostou, como a gente diz. Tava o seu Darcy, do Oxalá, tava a avó Dora, tava aqui com ela. E eu acho que a dona Eni do Ogum, a finada Eni do Ogum. E daí disseram assim, o Xangô, que a avó se sentiu mal, aí sentaram a avó tá passando mal, aí viu que era o pai que tinha se manifestado dela. E é uma coisa que eu me lembro até hoje, porque disseram assim, que coisa, o Xangô se encostou? Se manifestou. Uhum. E a avó já tinha 69 anos. Aí disseram, a mãe vai morrer logo.
Isso aí gravou na minha cabeça até hoje. Faz anos e anos eu me lembro. E realmente, passou maio, que a avó tocava dia 21 de maio. Passou maio, junho, dia 15 de agosto a avó se foi. Exatamente dia 15 de agosto a avó se foi. E é uma coisa interessante que ela sabia que ela ia morrer. Porque o meu pai era bancário. E ele chegou do banco, era umas 4, 5 horas da tarde. E ela botou ele dentro do quarto santo e disse: Valdemar, vai morrer alguém, vai acontecer hoje uma coisa assim, assado. Então tu vai fazer isso, isso, isso. Tu chama a Mércia, a tia Mércia, quem fez o erro dela foi a tia Mércia. Chama a tia Mércia, chama a Mércia, que a Mércia era irmã de santo dela. Chama a Mércia, e o pai perguntou para ele: a senhora vai estar aonde? Essa aí eu não posso ir, que a minha amiga eu não posso ir. Mas tu faz o seguinte, tu fecha o quarto santo e tu só dá a chave para a Mércia. E aí o pai falou que o pai tinha que fazer papá, porque o pai ficou assim, mas depois isso aí o pai contando. E aí chegou de noite, eu estava sentada com ela aqui, que eu sempre fui muito apegada a ela. E a gente estava sentada, ela não jantava, ela tomava café, ela pediu um café com pão que ela tomava à noite. E nós sentados aqui, tinha um sofá aqui, a TV ficava aqui assim. E daí quando eu vi, ela fez... E daquele que ela fez, ela se foi, ela teve um ataque fulminante. Aí eu desci, chamei, comecei a gritar: socorro, socorro, socorro. Veio a mãe, veio o pai, veio todos que estavam na casa. Porque tinha a mãe, o pai, a Eva, morava muita gente aqui. E a gente não pôde fazer nada. Aí no caso estava eu e ela, quando ela se foi. Deu um ataque fulminante nela, ela morreu. E como é que a notícia impactou o Batuque, mãe, na época? Olha, na época foi. É uma coisa que eu me lembro assim, daí chamaram a tia Mércia, já que tem que desmanchar a casinha, aquela coisa, fazer buraco, e para plantar, aquela coisa louca. E eu não sei como, que era criança, e na época telefone não é como hoje, era uma coisa mais difícil. Sim. Que quando eu fui para a casa da minha vizinha aqui na frente, já tinha filhos de santo dela chegando aqui. Já tinha, sabe? Correu aquela notícia que a gente... Foi muito rápido. Tinha morrido. E o enterro dela foi feito aqui. Ela queria sair daqui. E como eu era criança, não me levaram. Na época a criança não ia, mas a vizinhança, que na época ainda mora aqui, conta que o corpo da avó estava chegando na Natal ali, no João 23, ainda tinha gente aqui. Que na época, foi em 1975, a rua aqui parou. Tanta gente que vem, de tanto batuqueiro que vieram. Porque a avó era uma pessoa muito conhecida. Falar da minha avó, às vezes eu choro, então se eu chorar, não. Sim. Que eu que emociono. Então foi uma coisa que impactou, porque todo mundo veio. E ela se dava muito com a dona Gratulina do Chapanã. Uhum. Era muito amiga dela. E até hoje eu me lembro que todos os domingos ela vinha aqui para casa com a avó. Sentava as duas, tomava café, aquela coisa. E a dona Gratulina, depois que a avó foi, todos os domingos às vezes ela vinha. Aí me sentava eu, me sentava ela e com a minha mãe. Aí a gente fazia café para a dona Gratulina. Ela ficava aqui até o final da vida dela, ela vinha aqui em casa. Se ela não vinha no domingo, ela vinha de vez em quando numa terça, ela sempre vinha. E aí tem pessoas que te gravam, a avó Chilinha, a avó Dora, a avó Olísia, que foi a minha primeira mãe de santo, que morava na Santana. Então são pessoas que te gravam na tua memória. A tia Mércia, o seu
Ramiro, do Ogum. Então são aquelas pessoas que te gravam, que veio aqui, ajudaram muito a minha mãe, o meu pai, deram força para eles continuar. Porque Batuque é aquela coisa, assim como pessoas que são teu amigo, tem pessoas que dizem que tu não deve continuar. O que aconteceu? Xangô ficou 5 anos sem comer. Ele decidiu que ele não ia comer. E a finada tia Médici recebia Iemanjá e o seu Ramiro Ogum. Aí faz veru, faz missa, faz presente, aquelas coisas, né? Toda uma simbologia que tem no Oió quando a pessoa se vai. E aí a Iemanjá dela chegou no último presente que a gente foi para a praia. Ela disse que quando o Xangô quisesse comer, ele ia nos avisar, que o pai ia saber. E aí foi passando os anos, que a pessoa dizia, não, Valdemar, tu tem que tocar, porque faz 3 anos que o Xangô não come, porque faz 4 anos que o Xangô não come, o pai sempre dizendo, não, quando ele quiser comer, ele vai me avisar. E aí o pai estava no Batuque do Paulo do Xangô. E o vô recebia Xangô, o vô Caíto. E o Xangô do vô chegou e disse pro pai, o irmão quer comer agora. Isso em 1981. 6 anos depois que a avó se foi que o Xangô quis comer. Aí foi que o pai voltou a tocar. Já agora, quando o pai se foi, né, os orixás disseram que agora eles não queriam, agora poderiam. Tanto que a gente tocou, acho que 1 ano e meio depois, né? Quase 2 anos depois a gente voltou a tocar. Porque no caso, ele é que decide, quando a gente respeita 1 ano. 3 meses, Quarto Santo totalmente fechado. Ninguém. O luto é 1 ano. 7º dia aí. Fechando o Quarto Santo. 3 meses com eles sem. Só depois de 3 meses que a gente vai. Quando o caso ela for demorar muito tempo. É assim que se faz. Aí a gente joga, vê o que ele quer, como é que ele quer que a gente continue. Mãe Rejane, o que a senhora mais sente falta do batuque de antigamente? De antigamente. Eu tinha mais, né? Ela não gosta de falar. Ela não adianta, não gosta de falar. Ela não gosta de falar, gente. Ela é tímida. É tímida. Não tem nada que tu te lembre? O que tu sente? Um momento assim. Ela é envergonhada, não adianta. Então é cheio de fala a senhora, né, mãe? Ela, tipo, no nosso lado, assim, de lá pra cá, nada mudou, continua a mesma coisa, assim. É que, no caso, ela começou no batuque em 1990 e pouco, 94, 95. É que quem teve mais contato, assim, com, como é que eu dizer assim, com aqueles antigos, nem pelo menos fala assim, O mais antigo foi ela. que as pessoas dizem assim, tu conheceu, diz aí um batuqueiro. Pai Ayrton Dalchum. O do Sarandi, eu conheci. Cinderela. Sabe por que o Cinderela tinha esse apelido? Por que, mãe? Porque ele vinha aqui na avó, e ele ficava no tanque ali, ele cantava Cinderela, da Ângela Maria. É uma coisa que pouca gente sabe. Ele adorava imitar a Ângela Maria. E ela cantava aquela música Cinderela, Cinderela. E diz que ele ficava ali cantando Cinderela, e apelidava ele de Cinderela. Que ele morava na Anchieta ali. Então, por exemplo, a Gratulina, Fernanda Antônia Gratulina, a Nieta, Aracido Costa. Então são pessoas que, no caso, que eu conheci, porque eu era muito grudada com a avó. Porque a minha avó demorou muito para ter a mãe. Ela foi ter a mãe bem tarde. Sim. Ela teve vários filhos, perdeu, foi ter a mãe bem tarde.
O pai Henrique da Oxum a senhora conheceu também, mãe? Conheci. O Henrique da Glória, que, Aliás, todo mundo. que não gravado, que ela foi de Henrique, tá, mas vamos ficar quieto, você não pode sair, né, também. O finado Mário Carrocinha? Mário Carrocinha da Conceição. Seu Zé das Guias, seu João das Guias. O Zé da Saia. Pai Joãozinho, deixa eu ver. O Joãozinho, o pai o pai. Pai Romário? O pai Romário. Então são pessoas que, como eu era muito grudada com a avó. Então a senhora é uma enciclopédia, né, do Batuque? Não, também não é pra tanto. Eu sou tão antiga assim, né? Não é pra tanto. Entendeu? Então são pessoas que eu estava sempre grudada com a avó. É como eu digo sempre, eu era curiosa. Não Sim. sei se é porque a minha passagem, a minha cabeça e é muita aquela coisa. Então Deus tinha pequenas vezes, vinha o Henrique, ele conversava muito com a avó. Sim. Eu vinha aqui tomar café com a avó. E como eu falo para o moço assim, tinha um sofá aqui, era uma sala. Que no caso, antigamente era uma sala. Quando tinha batuque, tirava tudo e... Então, eu sempre fiquei sentado ouvindo o assunto, sabe? Eu sempre fui estar, sabe? E escutando os assuntos que eles falavam. Aí depois saía, eu perguntava para a avó, ô vó, tu viu o que ele falou? E ela dizia, cala a boca, tu não fala isso para ninguém, tem que ficar quieta. Entendeu? Então, aquela coisa de ouvir e escutar. Então, tem história que eu contava na época, eu ficava assim, que coisa séria. Então, naquela época, e depois que a avó se foi, ficou o pai, aí o pai continuou, aí eu me dava, conhecia, e as pessoas, aquela coisa, a Janinha pra cá, a Janinha pra lá, a Janja, e foi ficando. E já a Rejane já é mais de, como é que eu vou dizer, como é que eu vou te explicar? Mais da ação. Era mais da ação, eu sou mais do... Era mais da fala. Eu sou mais de conversar, eu sou mais... E aquela coisa que eu aprendi com a minha avó. Tu aprende com os antigos. Porque os antigos, antigamente, eles não gostavam de ficar. Tudo era no caderno. Tudo eles tinham um caderno. Tudo era caderno. Tudo era caderno. Então, às vezes eu tinha uns 14, 15, até menos. Eu sentava assim do lado e dizia pra tia assim. Principalmente a tia Messi, que eu muito dela. Ô, Rosângela, tu sabe pra que serve isso? Mas eu pra tia anota. Tanto que eu tenho meus cadernos. Que uma vez mexendo no quarto da avó, achei assim vários serviços, papéis. Aí eu fiz um caderno. Agora eu tenho meu caderno. Agora eu tenho meu caderno. Para quem é que eu vou deixar? Não sei, mas vou deixar. Então eles te passavam o serviço, então eles te diziam assim, eles só te falavam uma vez. Daí tinha a mania de dizer, pega uma caneta e anota, pega um lápis e anota. Mesmo que seja, no tempo eu tenho papéis da avó que é num papel de pão, que tu chamava antigamente. Que daí eu guardei tudo. E assim, a tia Mércia. A tia Mércia, a tia Nina. Outros balurixás que falavam um serviço daqui, que eu escutava dali, anotava. E assim a gente vai. Por isso que eu digo para os você tem que prestar atenção. Porque se vocês não prestarem atenção naquilo que vocês estão fazendo, vocês se perdem. Porque às vezes tem um orixá para te falar alguma coisa. Até uns te ensinam axé, tu tem que gravar. Perfeito. Mãe, para nós não ficar tão extensa também essa entrevista, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai ficar preso e vai pedir mais depois pra gente voltar aqui. Claro, né? Se a senhora aceitar, a gente com certeza voltará. Mas tem alguma história que a senhora possa compartilhar sobre algum orixá, né? Claro, de pai ou mãe de santo que já não estão mais aqui, que lhe marcou, mãe, no passado? Olha, tem muita história. Mas uma, essa senhora acho que já se foi. Foi com o Oxalá do meu pai. Ela tinha problema de visão. E ela veio aqui, eu ajudava ele, né? Então ele, pai Oxalá chegou, ela já não estava mais enxergando muito bem. E ele passou canjica nos olhos dela, coisa louca.
botou o pano nos olhos dela e mandou ela chorar. Ela chorou muito, chorou, pequena, ela chorou. E aos poucos ela conseguiu recuperar a visão dela. Mas a maior história que eu tenho é da minha sobrinha, a filha dela, da Camille. Ela ia esconder que estava grávida, né? Posso falar? Pode, né? Eu tô falando. Posso falar? Ela ia esconder que estava grávida. Foi contar que estava grávida na época, 20 e poucos anos atrás, ficou com medo do pai, da mãe, alguma coisa, falar alguma coisa. E ela ia esconder que estava grávida. E a gente foi descobrir que ela estava grávida com 7, 8 meses, quase ganhando. A gente falava, tá gordinha, mas sempre foi meio fortinha. A minha mãe desconfiava, todo mundo olhava. E aí a gente foi fazer uma ecografia para ver. Esse é o Ayrton que falou, o vô Ayrton. Foi o vô que escutou, não sei como é que escutou, e veio aqui e contou. E aí ela foi fazer uma ecografia. Aí quando a gente foi para ver a ecografia para ver o sexo, a médica assim, não, vocês vão ter que ir no médico. Botou ali que ela tinha hidrocefalia congênita, não sei o que tem. E aí a gente foi no médico, levamos ela no médico e disse assim, olha, por que ela não veio antes? Porque isso aí o pai Oxalá, do pai também foi o pai Oxalá, chegou, mandou a gente fazer um amalá, então eu me lembro, um amalá, uma canjica branca, passou nela bem, passou na barriga dela bem, coisa louca, e para botar ali. E para toda terça-feira a gente tinha que arredar aquele amalá bem de levezinho, plantar ele, passar a canjica branca, era isso, né? E colocar e tudo, não podia levantar, era tudo bem arredadinho, a gente que levar arredando aquela coisa bem calminho, para plantar e botar. Porque quando ela foi no médico, o médico disse para ela, olha, o seu bebê, o seu nenê, se a senhora tivesse vindo antes, ia ser feito um aborto. Porque ela não vai falar, ela não vai enxergar, ela tem os papéis aí tudo, ela não vai falar, não vai enxergar, ela é vegetativa. Tirou todas as esperanças, vai viver um pouco e se viver vai ser, se ela não vai falar, não vai enxergar, não vai ouvir, não vai nada. Aí passou um tempo, ela nasceu. Então ela não ficou com alguns problemas, mas ela fala, ela enxerga, ela ouve, ela se comunica. Então foi uma coisa, por que ela escondeu? Porque se um médico te diz isso, sem tu consultar com os orixás, tu vai fazer o quê? Um aborto. E ela nasceu bem. Ela fala, ela ouve, ela enxerga, ela se comunica, ela entende, ela com um celular na mão é um horror. Então isso é uma das coisas, ela forma muito a sua tem 22 anos. 22 anos. E do tempo da minha avó, várias pessoas diziam o seguinte, que às vezes sentavam aqui, ela dizia assim, tu vai para casa que vai acontecer tal coisa. Teve uma vez que ela mandou o Espírito Santo, que eu não estava vendo, não posso falar o nome, mas posso falar que a minha mãe de Santo chamou, que era ela. Ela disse, quando vocês forem entregar esse serviço aqui, vocês não passam pela a ponte. Porque passando pela ponte, na época tinha uma ponte, né? Cortava metade do caminho, tipo 10 minutos a menos, caminhava menos. Ela disse, mas vocês não vêm pela a ponte, vocês fazem a volta e subam a lomba. Não sei porque cargas d'água eles teimaram e vieram pela ponte. Aí os pontos que chegaram aqui e espavoridos, que eles, quando eles chegaram no meio da ponte, que eles não sabem de onde saiu um homem com uma faca grande, um facão grande, atrás deles, e que aquele homem correu, eles quase até aqui em cima. Aí a avó falou para eles, eu disse para vocês que não era para vocês passarem. Ela era muito assim, para você sensitiva, agora quase uma sensitiva. Às vezes tu sentava com ela, tu nem precisava dizer, ela dizia para ti. É isso, 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 tu faz isso, isso, isso. Tu não tem que fazer isso. E quando tu teimava, ela dizia para ti, eu te disse. E ela arrastava os pés, ela caminhava arrastando os pés. Então quando ela sabia que tu vinha com alguma coisa errada, ela vinha arrastando os pés e assobiando sempre. Aí tu sabia que ela vinha te dar uma lição. Tipo, não, eu te falei isso, por que tu fez? Mãe, se a senhora pudesse voltar no tempo
lá no passado, o que a senhora faria se tivesse esse poder? Eu acho que eu ia tentar trazer a união que antigamente eles tinham. Porque às vezes a gente é meio desunidos. Antigamente eles eram muito mais unidos. Mesmo tendo assim, mesmo eles, com as pequenas rusgas que eles tinham entre eles. É como eu te disse pra ti, se fulana vai tocar, eu batia lá na porta dela, ó, vim te trazer tal coisa. Ó, te trouxe um dinheiro, compra 2 galos, compra 2 galinhas. Às vezes até com uma galinha, mesmo sabendo que tu tinha dinheiro. Eles batiam na tua porta e te traziam. Eram mais unidos. Não falando mal, mas hoje em dia a gente dá muita importância para a roupa que tu bota do que para nossa união. Às vezes a gente se desune muito. E por pequenas coisinhas. A gente tem que respeitar o que a nossa ancestralidade fez. Porque só eles souberam o que eles passaram lá atrás para a gente estar hoje aqui. Para a gente hoje estar aqui dizendo, não, eu não cultuo isso, eu não cultuo aquilo. Então, às vezes tem muita gente que fala, por que tu mantém essa Oxum aqui? Porque eu chamo Oxum, mas eu sei que ela é a Nossa Senhora. Porque só a minha avó sabe quanto custou para ela comprar essa imagem. O quanto foi difícil para ela ter essa imagem aqui, porque se a polícia batesse aqui, ela tinha que ter essa imagem. Ela não podia ter a vasilha da mãe Oxum. E os postos vão dizer, o que é isso aí? Porque na época era difícil. Então, e também respeitar o que os nossos antepassados fizeram. Porque às vezes, hoje em dia, a gente falta com o respeito. Com o que eles lutaram, se... Hoje em dia a gente sabe que é assado, que é assim. Que é assado ou mal passado, como diziam os antigos. Eles fizeram o melhor que eles puderam. E se a gente está hoje aqui é porque lá atrás eles lutaram muito e nos trouxeram até aqui. Com certeza. Mãe, né, quero agradecer a vocês por deixar um pouquinho, né, dessa história, apenas uma ponta, né, do iceberg, de tantas histórias que deve ter essa casa, né, esse ilê. Agradecer mesmo, me sinto envaidecido de estar fazendo essa entrevista, né, uma entrevista exclusiva aqui. Acho que é a primeira vez que vem uma mídia aqui no Ilê fazer uma entrevista, né, mãe? O pai já fez eu acho que um filme, uma coisa assim, mas assim, porque a gente é meio fechado, realmente. Sim. É como eu digo pra ti, se tu não tivesse falado com a Titi, olha, dificilmente eu vou dizer pra ti se não ia falar. Sim. É porque a Titi te nega e diz, ai, gente, sabe que eu não gosto de estar falando. Porque às vezes tu fala alguma coisa, às vezes tu é mal interpretado. E a gente tem, entendeu? Então, vamos, eu digo, a gente, como diz, o Ió é meio fechado, não é? A gente é fechado, a gente é assim. Por que ele fala? Mas a gente é assim, mas aquilo que a gente pode falar, e às vezes também, porque às vezes a gente vê na mídia umas histórias assim que não tem nada a ver. A gente diz, mas não é isso. Mas também não vai brigar com o mundo, que também não vale a pena. Mas agradeço muito a tua presença. Acho que a Cristiane também, que ela é mais quieta, ela é mais silenciosa. Ela só observa. Ela só observa, mas um dia ela vai ter o axé da fala que Deus sempre fala. Né? Mas agradeço muito por a gente poder ter contado um pouco da nossa história, para as pessoas conhecerem realmente quem é a 21 de maio. Como a gente diz, 21 de maio. 21 de maio por quê? Porque pergunto. Porque foi o dia que a minha avó fez o primeiro bori. E pelo que ela conta, era o dia que, na casa da mãe Alice, era o dia que fazia bori em maio, 4 pés em setembro. E é que a gente tenta manter até hoje. Bori em maio, tenta se concentrar mais bori em maio, e 4 pés em setembro, então é 21 de maio, que é o dia que ela fez, entrou para a religião. 21 de maio, é a casa 21 de maio. Oxel, que os orixás, né, lhe deem muita saúde, tanto para a senhora como para a senhora, que a gente possa ainda voltar aqui fazer mais entrevistas, né, às vezes com algum tópico
específico, né, mãe? Sim, sim. Mas quero que, para finalizar, pode olhar para aquela câmera e deixar um recado para os filhos, né, que estão acompanhando. Pode deixar um agô também para todos que estão assistindo, mãe. Eu pedindo que Pai Xangô Dadá e Bambuxê de saúde, que a gente sempre consiga realizar aquilo que a gente deseja, sem pisar em ninguém, sem tentar ser mais que os outros. Que Pai Oxalá, Pai Xangô e todos os orixás que estão aqui presentes e que já passaram por essa casa, nos cubram de bênçãos, nos cubram de saúde, que nos dê caminho, que nos dê paz, que nos dê saúde. E que todos os orixás nos abençoem, a todos nós, nos dando muita saúde e muita paz. Porque, como diz, o resto a gente consegue. Agradecendo a tua presença e desejando a todos um bom axé, um axé de fartura, um axé de paz. E que Pai Xangô, porque Xangô do povo é chamado assim porque ele une a todos. Porque ele está ali no meio para a gente se unir e para nos levantar. Porque quando a gente bate cabeça ali, a gente pede para ele, a gente pede a sua misericórdia. Porque com a sua misericórdia, ele dá aquilo que a gente precisa. Ele nos afaga, ele nos protege. E que a minha mãe e Iemanjá e o Pai Xangô abençoe a todos, nos dando saúde e paz. Oxel. Quer deixar um recado, mãe Regiane, para quem está acompanhando? Ela vai se tudo, né? Essa estofa, ela fala, só que ela só fala quando ela tá mais brava. Gente, vocês acompanharam essa linda entrevista, né? Ficou um pouco longa, mas muito enriquecedora, agregando nossas histórias, né, e vivências dentro do Batuque. Mãe Nicola, que é um dos ícones aí do Oió, segue viva, né, nos corações e também viva dentro desse Ilê, né, 21 de maio. Espero que todos tenham gostado. É uma homenagem nossa, né, a todos os batuqueiros. Enfim, independente de religião, de nação, né, é uma homenagem do Kizomba a todos os batuqueiros. Até a próxima entrevista aqui no Kizomba. Este resgate histórico e cultural do povo de religião de matriz africana tem o apoio de Aviário, Criatória e Cabanha Mãe Oxum, os melhores bichos para sua obrigação. Arte Morenita, o melhor do gesso personalizado. Eu e Africanidades, sua loja de vestimentas africana. Reino de Iemanjá, dirigentes Pai Edu e Pai Júnior. Ilê de Iansã e Oxalá, dirigentes Mãe Renata e Pai Ricieri. Ilê de Oianiqué, dirigente Pai Marcelo. Fios Mirê, guias e chicotes personalizados. Pai Jackson de Bará. Mãe Kika de Iemanjá. Mãe Nores de Ogum. Reino de Oxalá, dirigente Pai Cezinha. E Flora Macumba Online, a sua flora digital. Realização Grupo Kizomba.